Bem-vindos de novo aos vídeos sobre jQuery UI, User Interface. Temos estado a ver então nestes últimos vídeos os diversos efeitos, a título de exemplo apenas, mas estamos aqui a explorar um a um para verificarem qual é o manancial de efeitos que nós podemos utilizar com o jQuery UI, mas reparem que com uma declaração simples apenas, ok? E, portanto, isto se tivéssemos que fazê-lo diretamente em JavaScript seria extremamente complexo. Então, vamos aqui continuar e neste caso vamos ver o efeito pulsate. O pulsate significa piscar várias vezes o elemento até ele desaparecer. Então vamos aqui fazer simplesmente o seguinte, vamos aqui chamar o nosso elemento, neste caso é o teste, e depois vamos colocar effect, ou então vamos fazer um toggle. E aqui dentro dos parâmetros vamos colocar então pulsate e vamos ver imediatamente qual é o efeito que ele faz. Reparem, e vou executar e ele pisca várias vezes e desaparece, ou então pisca várias vezes e aparece. Okay? Evidentemente que eu tenho aqui a possibilidade de definir alguns parâmetros, neste caso posso definir o times, que é o único parâmetro que eu posso definir. Por defeito o times é 5, mas eu posso definir, por exemplo, 20. Okay? E neste caso então ele vai tremer por tudo quanto é lado. Reparem que vai ser muito piscado, reparem, ok? Praticamente não dá para perceber muito bem o que é que acontece. É evidente que se eu quiser que ele pisque apenas 3 vezes, eu vou colocar aqui 3 vezes e reparem então o que é que vai acontecer aqui. Ele vai piscar 3 vezes e desaparece, ou então aparece. Evidentemente que mais uma vez eu posso utilizar aqui, neste caso o tempo, para alongar o meu efeito, 1 segundo, ok? E cá está apresentado então de forma muito simples, que é assim que funciona o pulsate. De seguida vamos ver aqui o efeito scale. Ora, vamos deixar ficar aqui o toggle, vamos colocar aqui scale e vamos simplesmente deixar ficar assim para ver o que é que vai acontecer, ok? Provavelmente acontece simplesmente isto é, ele vai fazer um scale não com um fade, mas sim apenas um scale no sentido de reduzir a imagem, ou neste caso o meu elemento, até que ele desapareça do ecrã. Ora, vamos aqui adicionar, no entanto, alguns elementos que nós podemos definir, alguns parâmetros. Podemos definir o direction, e no direction nós podemos definir basicamente both vertical ou horizontal. Então vamos colocar aqui, por exemplo, horizontal, vamos testar, e reparem que ele simplesmente faz aqui, eu aqui estava a repetir o valor, mas reparem, o valor é exatamente este, reparem, é este aqui, que vou apresentar agora. Ups, e lá vai. Se eu colocar aqui vertical, o efeito obviamente é vertical. E se eu colocar aqui, neste caso, por exemplo, both, o efeito vai ser nas duas direções, ok? Neste caso vai reduzir e é o valor que está atribuído por defeito. Okay? Posso também definir o origin, okay? Origin, e o origin pode conter dois valores, neste caso é o middle ou o center, ok? E eu posso definir o middle, e neste caso nós não iremos ver grandes diferenças, reparem, ok? A única diferença que nós vimos aqui é que ele vai reduzir-se ali para o canto superior esquerdo. Vamos colocar aqui o center, e aqui assim o center é o valor, bem, ele na prática faz exatamente a mesma coisa, portanto, há aqui um conjunto de parâmetros que nós podemos definir, nomeadamente o percent, que é a percentagem de scale, e ainda o scale para both, que é mais ou menos como o direction, ok? Portanto, conjugando todo este conjunto de elementos que facilmente podem ser consultados na documentação API, nós podemos então utilizar o scale. E não vamos estar a perder agora muito mais tempo com o scale, porque é muito simples consultar neste caso a documentação e ver quais são os diferentes parâmetros que ele pode absorver. E neste caso, obviamente, poderíamos colocar aqui também a velocidade de execução do próprio efeito.
Vamos ver, entretanto, o Shake Effect. Ora, o Shake Effect permite exatamente fazer o seguinte, permite abanar o meu elemento, ok? Fazer ali assim um pequeno tremor do meu elemento, mas ele volta a ficar no mesmo sítio. Vamos aqui colocar Effect e depois vamos colocar aqui Shake. Neste caso, Shake, escrito desta forma. E reparem o que é que acontece com os valores por defeito. Ok, cá está o meu elemento a ser alterado. Há depois aqui vários aspectos que nós podemos definir, nomeadamente o Direction, o Distance e o Times. O Direction pode permitir-me fazer simplesmente isto, Direction, por exemplo, Up. Okay? E neste caso, eu não refresquei ainda a página, eu tenho aqui o valor original. Se eu agora refrescar a página, eu tenho um shake vertical, ok? Pode ser muito interessante para criar, por exemplo, imaginem, fazermos aqui um shake para um texto. Podemos fazer essa experiência imediatamente aqui. Para não estarmos sempre aqui ligados a esta história do div, nós podemos colocar aqui simplesmente o seguinte, parágrafo. Este parágrafo contém uma palavra, e vamos depois trabalhar a palavra, que faz shake. Okay? E vão-me perguntar assim, então, mas agora como é que vamos fazer aqui para a palavra fazer um shake? Vamos colocá-la dentro de um span. E do span vamos definir um ID palavra. Ou simplesmente P. P não pode ser. Não, ou melhor, pode ser, mas não convém por uma questão de coerência com o texto. Porque poderíamos estar aqui a confundir isto com o P do parágrafo, ok? E não quero passar essa ideia. Vamos colocar aqui pal, ok? E cá temos então palavra, vamos fechar aqui o span. E agora vamos só atribuir aqui à palavra o mesmo efeito. Neste caso, vamos transformar aqui o teste para palavra e o efeito do shake. E neste caso vamos fazer um shake normal, sem direction, sem nada. E reparem o que é que vai acontecer. Vamos ter aqui o parágrafo. Reparem, quando eu fizer aqui um clique no executar, ok, alguma coisa não aconteceu. Porquê? Vamos aqui, exatamente, porque eu escrevi palavra em vez de pal, que foi o ID que eu defini aqui. Okay? Vamos aqui então executar e reparem como palavra fez ali aquele efeito. Não é o efeito desejado, porque fez aqui uma quebra relativamente ao texto, mas deu para perceber que nós podemos aqui utilizar então os diferentes elementos. Neste caso poderíamos simplesmente passar aqui o ID para o parágrafo e atribuir tudo isto ao parágrafo. Vamos retirar aqui o span de palavra, ok? E vamos aqui mexer o nosso parágrafo. Reparem, cá está o parágrafo mexer, ok? No efeito nós podemos adicionar então aqui vários aspectos. Neste caso já vimos aqui o direction, pode ser up, down. Podemos definir também o distance. E o distance é sempre em pixels, neste caso por defeito é 20, mas podemos criar um efeito muito mais sutil apenas com 5 pixels, e reparem então o que é que vai acontecer. É um efeito muito mais sutil, ok? E podemos definir o times também, neste caso colocar aqui vírgula times, e o times ser, por exemplo, 10, e durante 1 segundo, ok? Neste caso temos que colocar aqui vírgula, vamos executar, e reparem, vai estar ali durante 1 segundo a tremer o meu parágrafo, parece que está cheinho de frio, ok? E portanto desta forma vimos aqui a aplicação do efeito shake, ok? Ora, podemos ainda ver aqui muito rapidamente um outro aspecto que nós já vimos no vídeo anterior, penso eu, o método hide, ok? Neste caso era aqui simplesmente hide, e o que ele faz é genericamente aqui esconder o meu elemento, ok? Voltei a ter aqui o teste, vamos refrescar, eu vou clicar em executar e ele esconde o meu elemento. Ora, da mesma forma que temos o hide, nós temos o show. Ora, o show não faz sentido ser utilizado num elemento que já está visível. Ora, como é que então o show pode aparecer aqui no contexto das nossas páginas de HTML? Isto se eu definir diretamente aqui no meu Cascading Style Sheets que o display do elemento div, display, é known.
E o que é que vai acontecer? Quando eu refrescar, o meu div vai ser formatado no sentido de não ser apresentado, apesar de ter aqui todas estas propriedades, que serão atribuídas, mas ele ficará invisível. Só ficará visível quando eu fizer um clique aqui no meu executar. Vamos então testar. Reparem o que é que acontece. O div não aparece, quando eu clicar em executar, ele automaticamente aparece. Vamos aqui, no entanto, no show também, ter a possibilidade de adicionar efeitos. E neste caso, por exemplo, vamos testar aqui o fade. Okay? Vamos ver o que é que acontece. Executar, e cá está o fade a ser executado. E quem diz o fade diz outro efeito qualquer. Eu posso simplesmente colocar depois aqui 2000. Okay? E reparem o que é que vai acontecer. Demora 2 segundos a aparecer por completo, ok? Portanto, vejam a versatilidade que o jQuery UI nos permite fazer, ok? Utilizando expressões extremamente simples para criar efeitos visuais muito interessantes no nosso site.